Olá pessoal, aqui é o André Terra do CLP Fácil e hoje eu trouxe essa dica bem rápida para vocês, para vocês saberem como fazer o status de um equipamento utilizando apenas uma variável. Tá? A ideia é que essa única variável ela indica o status de um equipamento, por exemplo, se ele está desligado, ligado ou até se o equipamento está em falha. O objetivo é você usar essa variável para uma IHM ou até mesmo para um supervisório, né? Sistema supervisório. Tá? Essa dúvida surgiu de um amigo que me questionou, aliás, de um aluno, né, que questionou, ele está lá no Peru instalando algumas máquinas, startando algumas máquinas, né? E aí eu estou fazendo esse vídeo em resposta ao questionamento dele. Bom, então aqui, só para ser uma coisa bem rápida, eu tenho uma CPU, um programa que eu já criei, tá? E essa CPU aqui, eu defini algumas variáveis para ela, tá? As variáveis que eu defini estão aqui. Vamos colocar bem rápido para a gente ver. Então, eu defini algumas variáveis. Repare, o que é importante é você reparar no endereço. Tá aqui, ó. Eu peguei a variável para indicar que o nosso motor ligado, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo como se fosse um motor, o status desse equipamento. Então, eu tenho aqui, ó, motor ligado. Então, essa variável vai me indicar se ele está ligado, se ele estiver em 1, se ele estiver em 0, eu sei que ele está desligado. E a segunda variável vai indicar se o motor está em falha. Tá? Imagine que você tem um relé térmico, e aí quando esse relé térmico for acionado, vai me acionar essa variável, e essa variável vai indicar que esse motor está em falha. Tá? Agora reparem bastante no endereço. Ó. Eu estou utilizando aqui o endereço M5.0 e o M5.1. Tá? Depois peguei uma única variável, que vai ser o meu status motor 1, é ela que a gente vai enviar, por exemplo, para um sistema supervisório ou até mesmo para uma IHM, né? Ela está com o meu endereço do byte MB5. Então, ou seja, aqui eu estou acionando o bit desses bytes, tá? Aqui eu estou acionando o bit 0, no caso, e aqui eu estou acionando o bit 1 desse byte, que é o byte 5. Então, você vai ver que conforme eu acionar os bits dele, eu vou ter um determinado valor aqui nesse byte aqui. Tá? Então, vamos para o programa aqui. Deixa eu colocar na tela do programa só para você ver como que ficou. Eu montei um exemplo rápido, então eu coloquei aqui como se fosse algum contato que se você vai ligar o motor, tá? E aí aqui está meu status, meu M5.0, motor ligado, né? O que vai indicar se ele está ligado ou desligado. E coloquei como se fosse um sinal aqui do meu térmico, do meu relé térmico, que vai dar o sinal se o meu motor está em falha ou não. E esse move que eu coloquei embaixo, só para a gente ver o valor que vai ficar aqui no status motor 1. Ele vai variar quando tiver em 1, ele vai ficar indicando o número 1, e quando eu ligar a minha falha aqui, ele vai passar a indicar o número 2. Tá? Então, a variável que eu mandaria para o meu sistema supervisório ou para uma IHM, por exemplo, seria esse daqui, ó, status motor 1. Como eu não estou com o supervisório ligado aqui, eu coloquei, só para mostrar no exemplo, uma IHM. Tá? E na IHM, eu coloquei aqui um desenho de um motor. Então, eu vou ter 3 desenhos aqui. Eu vou ter o desenho verde, que vai me indicar que o motor está ligado. O amarelo, o vermelho, que vai me indicar que o motor está desligado. E o amarelo, que vai me indicar que o motor está em falha. Ele vai até piscar esse símbolo aqui, dizendo que o motor está em falha. Aqui, eu coloquei apenas um campo só para a gente acompanhar o valor dessa variável aqui, ó, status motor 1. Tá? Só para a gente ver ela variando, aí conforme ela variar, a gente vai ver o desenho aqui que vai aparecer. No supervisório, é praticamente a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui a minha figura, o motor com o desenho amarelo, tá? E estou utilizando aqui a minha variável, ó, status motor. Então, quando ela estiver com o valor 2, significa que ela está em falha. Então, vai aparecer isso daqui. Aí quando tiver depois, quer ver, vamos ver a outra, o motor vermelho, que significa o motor desligado. Então, quando ele tiver a mesma variável, ó, status motor, só que quando ela tiver em 0. Tá? E vamos colocar mais uma e depois tem ela quando ela for ligado, aqui, motor ligado, ela vai aparecer verde. Então, você vai ver que é a mesma variável, status motor 1, só que é quando tiver com o valor 1. Tá? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver como que vai funcionar. Ó, então eu já estou aqui com o meu programa rodando, inclusive estou monitorando já a minha CPU.
Então eu vou colocar aqui para rodar a minha IHM. Só para a gente ter uma ideia de como que vai ficar isso daí. Deixa eu colocar aqui só para a gente simular. Pronto, aqui dá para a gente ver os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então eu estou com a minha lógica aqui agora. E vou fazer de conta como se eu fosse ligar o motor. Ó, aqui ele está aparecendo o meu status motor, que é esta variável, está em 0. Tá? Você pode ver que ele está em 0 aqui e está com o símbolo vermelho, motor desligado. Agora eu vou acionar aqui, ele vai ligar o motor, o status de motor ligado. Então, coloquei lá, aí ele ligou aqui, ó, motor ligado. Então aqui ele foi para o valor 1, a variável status motor 1, e o meu desenho aqui apareceu verde. Vou desligar ele vai voltar para 0, vermelho. Vou ligar novamente, tá lá, motor ligado. Agora vamos gerar como se fosse uma falha do motor, eu recebendo um status de falha lá, numa entrada digital, por exemplo, né? Olha lá, eu liguei, agora o meu valor status motor ele foi para 2, tá? E agora ele está acionando a minha figura amarela, indicando como se estivesse em falha, né? Coloquei até esse símbolo aqui para piscar também, só para indicar. Então vamos falar assim, o segredo que eu queria mostrar é praticamente aqui, que eu estou acionando os bits da variável, o bit 0 do byte 5, e aqui eu estou acionando o bit 1 do byte 5 também. E aí o que eu faço? Eu uso a variável, o byte 5 inteiro, né? Para usar essa variável aqui, que está aqui, ó, status motor 1. Eu uso o byte 5, o MB5, e esse byte aqui é o que eu estou utilizando aqui. Então, é isso que eu queria mostrar, a gente utilizando uma única variável para dar o status de um equipamento, no caso ligado, desligado, ou então o status de falha, né? Então a gente tem 3 status, que é o 0, o 1 e o 2. Então é isso que eu queria mostrar, vou até voltar aqui para o desligado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Valeu para todo mundo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu!